toda essa questão sobre Saul, vamos falar a respeito do Eled, o irmão da Kyla. E pelo que parece, o sangue de Kyla corre nas veias de Eled. Vocês também perceberam isso? Que eu percebi. Assim, tem um traidor no exército ali infiltrado com a galera de Davi, e o traidor é justamente quem? Eled, o irmão da bendita Kyla. Né? Eu confesso que quando eu tava ouvindo essa questão do traidor ali, eu tava bastante em dúvida. Eu tava tentando me perguntar quem eram os personagens que estavam com Davi e que não eram citados na Bíblia, né? Então eu fiquei meio que nessa dúvida, por isso eu não estava conseguindo pensar direito a respeito de quem podia ser. Porém, hoje, não resta dúvidas, o traidor ali que está junto com Davi é o Eled, tá? E assim, gente, o Eled, ele é um personagem bíblico, tá bom? Ele é bíblico no sentido que o nome dele tá na Bíblia, ele não tem uma história na Bíblia, ele simplesmente é citado em um contexto que eu já vou contar para vocês. Mas vamos lá. Então o Eled continua, não tomou jeito. E de fato a gente tem visto aqui que o Eled, ele não é um cara de Deus, né? Ele não é um homem dedicado, de fato, às coisas de Deus. Ele tá ali com Davi, né? Por uma conveniência ali, no caso aqui por uma traição, ele não é um cara bacana. Não é à toa, né, que a Laísa fez aquele feitiço lá pro Eled, que ele não ia conseguir se envolver com nenhuma mulher, e ele não consegue. Isso é um fato. E vamos lá, aonde que a Bíblia cita o Eled e por que isso é uma coisa que tá meio difícil para gente encaixar no que a novela tem mostrado do Eled. E por isso me deixa muito curioso, tá? Não é uma crítica, me deixa curioso. O Eled ele é citado na Bíblia como um valente de Davi, tá? Para quem não sabe, os valentes de Davi são basicamente os caras que Davi mais confiava. Eram os principais homens ali que ele tinha mais confiança e que ele enviava esses homens em missões para os lugares lá onde o rei achava mais importante. Por exemplo, tinha uma questão importante para resolver lá na tribo de Benjamim. Você pega os valentes de Davi, eles mandavam para missões importantes. Então, assim, o Eled é um desses caras. E isso me deixou muito intrigado. Como assim? Um cara que é valente de Davi na Bíblia, aqui está sendo mostrado como traidor. E aí eu penso aqui em três principais possibilidades para que caminho a novela pode seguir em relação ao Eled, né? O que pode acontecer com ele? Vamos lá. Primeira coisa, ou o Eled pode estar enganando o Saul, né? Ele fez aquele combinado com o Saul, porém ele chegou ali pro Davi e falou: Ó, Davi, Saul combinou comigo isso, isso e isso. Preciso entregar para ele algumas informações. Ponto. Ele chega lá e entrega então algumas informações sobre Davi para Saul, porque é isso que ele combinou. Pode ser que seja isso. Então ele está traindo a Saul e não a Davi, tá tudo combinado. Primeira possibilidade. Faria sentido nesse contexto por Eled ser um valente de Davi no futuro. Faz sentido, não faz? Vamos lá. Outra possibilidade é que aqui, ó, é que a novela vai de fato pegar esse cara, esse Eled, que tá lá na Bíblia como um valente, mas vai mostrar ele desde já como um traidor. E aí talvez Davi não descubra por agora que ele é um traidor, mas lá pra frente, nas temporadas adiante, o Davi vai descobrir, né, que o Eled é um cara que tava ali só boicotando ele, tentando prejudicar ele. E aí então o Davi aplicaria, né, ele seria desmascarado e o Davi aplicaria alguma punição a ele, como por exemplo, expulsar ele do exército, expulsar ele de Israel, isso já lá mais pra frente, tá? É outra possibilidade também. Eu não gosto tanto dessa possibilidade, justamente porque eu penso que para essas pessoas serem citadas como valentes de Davi, elas deviam, né, pelo menos ali ter esses, né, ser não homens de Deus necessariamente, mas pessoas de confiança do Davi. E alguém trair Davi dessa forma, como ele está fazendo, é meio estranho. Mas não duvido, tá? Então, duas possibilidades que eu já indiquei até agora. Primeira é, ou ele está enganando Saul e já combinou tudo com Davi, de ficar só dando uma informação ou outra ali para Saul não desconfiar dele, e ele está descobrindo em troca coisas de Israel. Ou a novela vai de fato falar, não, esse cara é um vilão, ele tá querendo lascar Davi, e Davi em algum momento vai descobrir isso, vai punir ele. Ou uma possibilidade que eu também penso, que é uma coisa meio termo, tá? E aí depois eu vou aqui pro nosso chat para saber qual é a opinião de vocês em relação aí, qual dessas três possibilidades vocês acham que faz mais sentido ou alguma outra. Que é, de fato, Eled está traindo Davi. Ele está traindo Davi, e Davi vai descobrir isso.
Porém, Eled vai se arrepender de estar fazendo isso com Davi, e depois Eled se arrepender e pedir perdão. Davi vai mostrar toda a sua bondade, como ele, né, como ele é um cara bom, um cara benigno, amoroso, e ele vai perdoar Eled, e Eled, a partir daí, então, ele se torna nesse homem confiável de Davi ali e tudo mais. Né? Então, ou seja, a terceira possibilidade seria a novela mostrar uma transformação do Eled. E eu confesso que eu fico em dúvida aqui entre as três, mas eu acho que vai ser um desses três caminhos, tá? Ou de fato ele é um traidor, a gente só vai descobrir muito depois, ou ele tá traindo, enganando o Saul, né, fingindo que tá do lado do Saul, ou ele vai ter esse meio termo. Ele tá traindo Davi, mas Davi vai acabar perdoando ele e ele então depois se torna esse valente, né, de Davi. E vamos lá então, gente, agora eu quero saber a opinião de vocês, antes